Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas grandes, infinitas misericórdias para conosco. Te agradecemos, Deus, por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, pela manifestação do teu Espírito Santo nas nossas vidas, distribuindo dons, distribuindo curas, distribuindo revelações, distribuindo, Senhor, o dom profético, a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo. Te agradeço pela obra que o Senhor está realizando no Ministério Restauração. Aleluia. Eu te peço, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo venha agir na vida e na igreja de cada um dos irmãos que estão sendo agora transferidos de área. São por volta de 20 igrejas que nesses dias estão recebendo novos pastores. Deus, que haja um avanço, que haja um impulsionamento do teu Espírito Santo nestas igrejas. Que a manifestação da tua glória, Senhor, que a manifestação da tua presença nestas áreas façam a diferença. Nós pedimos, Deus, que nestes dias o Senhor venha trazer visões, revelações novas para os nossos companheiros, para os nossos irmãos, para que eles possam, Senhor, entender o que Tu tens para cada uma das igrejas onde eles estão assumindo. Sabemos, Deus, que o importante nesta hora não é a pessoa fazer, mas sim a pessoa ouvir. Ajuda, Senhor, cada um desses pastores que possam ouvir o que o Senhor tem. Não podemos falar, transmitir a mensagem, sem primeiro ouvir a mensagem. A Tua palavra nos fala, Senhor, a respeito de Abisai, que sem ter ouvido a mensagem, se esforçou, correu, passou na frente de um etíope para entregar a mensagem ao rei, mas quando chegou, não podia falar, porque não podia falar do que não tinha ouvido. Assim Deus é o pastor, assim o obreiro, que se esforça, que faz muito, mas transmite pouco, porque não ouviu antes o que o Senhor tem para a igreja. Ajuda, Senhor Deus, cada um dos nossos pastores, não somente aqueles que estão assumindo igrejas, mas todos aqueles que já estão à frente de uma igreja, todos aqueles que atendem uma congregação, todos os líderes de departamentos, todos aqueles, Senhor, que têm uma função, uma responsabilidade na Tua casa, desde o presidente da igreja, Senhor, até aquele irmão que talvez não tem nenhum cargo, mas é um conselheiro. Tem irmãos, tem irmãs que lhe pedem um conselho. Ajuda, Senhor, este irmão a não dar palpites. Ajuda este irmão a não dar sugestões apenas. Ajuda, Senhor, cada um de nós sermos realmente, efetivamente, mensageiros. Precisamos ser mensageiros dos céus. Ouvir primeiro o que o Senhor tem, para depois, então, falar o que o Senhor falou. Senhor Deus, eu te peço, Senhor,
Trabalha nos nossos corações, trabalha nas nossas vidas, Deus, levando-nos sempre a ser primeiro ouvintes. A Tua palavra diz que nós temos que ser prontos para ouvir e tardios no falar. Ajuda-nos a cada um, Senhor, entender isto no tocante a ser um mensageiro. Temos que, antes de falar, ouvir a mensagem. Ajuda, Senhor, este pai que está quase perdendo os filhos, Senhor, porque fala muito e ouve pouco. Esta mãe que já perdeu o controle da sua casa, porque fala muito e ouve pouco. Aleluia. A Tua palavra diz, Senhor, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Alguém que é tolo fala do que não sabe, fala do que não ouviu, mas o sábio tem prazer em ouvir as Tuas palavras, em ouvir a Tua repreensão. Dá-nos, Senhor Deus, esta chave de sabedoria, a chave de saber ouvir a Tua voz, a chave de ter o desejo de ouvir a Tua voz. Ajuda, Senhor Deus, este pai, esta mãe, este pastor, este líder, este conselheiro, Senhor, a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, ó Pai, estamos envolvidos nesse dia, Senhor, em ministrar a aula para os alunos da EFOR, da Escola de Formação de Obreiros e Restauração. Senhor Deus, ajuda estes jovens obreiros que vão sair daqui a entender isto, que o mensageiro não traz uma mensagem de si mesmo. O mensageiro que traz uma mensagem de si mesmo não é um mensageiro, mas é um falso mensageiro. É alguém que deturpa a mensagem que recebeu. O verdadeiro mensageiro só fala aquilo que ouviu e fala tudo o que ouviu. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a termos esta graça do Senhor, de termos prazer em ficar na Tua presença, Senhor, de termos prazer de clamar a Ti, Senhor, e pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos oriente. Oh, aleluia, 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 aleluia. Origla shuri becantor toforia ruplestert roplas de fres dorturia lacrentos turia bantaraflai. Em nome de Jesus, ó Pai, toda ação da carne, Senhor, para que não ouçamos a Tua voz, toda ação da carne, Senhor, que nos leva muitas vezes em um misto de ansiedade e às vezes, quem sabe, até mesmo de soberba, Deus. Querermos falar não do que o Senhor tem, não do que o Senhor nos concede, mas sim, Senhor, querer falar daquilo que nós pensamos que deva ser falado. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vencer esta tendência, esta inclinação da carne. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender que a Tua vontade, que o Teu querer é que nós estejamos prontos sempre para só falar aquilo que do Senhor nos é dado a falar. Eu clamo a Ti agora, Senhor Deus, por todos aqueles que estão padecendo, Senhor, as consequências de não terem ouvido, as consequências de falarem aquilo que lhe surgiu na mente para falar. Ah, Senhor, estão sofrendo hoje, Senhor, casamentos arruinados, ministérios arruinados,
chamadas comprometidas, problemas com os filhos, negócios perdidos, oportunidades perdidas, portas fechadas, tudo porque um dia não entenderam que deveriam calar-se, mas falaram quando deveriam fechar a boca, falaram do que não entendiam. A tua palavra nos fala, Senhor, a respeito disto. Quando Judas escreve a sua carta, Senhor, dizendo que nos últimos dias teríamos pessoas que, como alucinados, falariam daquilo que não entendem. Deus, quantas pessoas, Senhor, têm solução para tudo na sua mente, tem ideia para tudo, tem palavras prontas para tudo, tem chavões. Na linguagem popular, Senhor, gostam de lacrar, gostam de dizer palavras de efeito, que são palavras ocas, que não tem nenhuma base naquilo que o Senhor quer falar. Ajuda-nos, Senhor Deus. Agora eu te peço a encontrar solução para estes irmãos que estão passando esta situação terrível, porque um dia falaram do que não deveriam falar. Deus, tu tens uma solução, Senhor. Eu sei que tu, Senhor, na sua misericórdia, pode fazer algo, Senhor, para amenizar este sofrimento. Pode fazer algo, Senhor Deus, para dar um escape para este irmão, para esta irmã. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos o total controle daquilo que falamos, Senhor. Que não seja a língua que nos domine, mas nós que venhamos a dominar a nossa língua, o centro da fala. Tu conheces, Deus, a batalha que cada um irmão enfrenta nesta guerra contra a sua carne, Senhor. Uns mais, outros menos. O certo é que a tua palavra diz que aquele varão que controla a sua língua, que controla o centro da sua fala, aquele mensageiro que só fala aquilo que ouviu da tua parte, aquele homem, aquela mulher que só fala o que o Espírito Santo lhe permite falar, diz a tua palavra, este é perfeito varão, esta será uma perfeita varoa. Ajuda, Senhor Deus, a sermos dominadores da nossa língua, não escravos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a submetermos a Ti, Senhor, o controle do centro de nossa fala, para que não venhamos a sofrer. Senhor, a Tua palavra nos fala, Senhor Deus, que este falar nosso, nós poderemos estar semeando grandes tempestades. Senhor, a Tua palavra nos mostra que quando o Senhor quis mostrar o controle do Teu Espírito Santo sobre o ser humano, derramou o Teu Espírito Santo e dando a evidência do falar em novas línguas. Aleluia, glória a Deus. Ajuda, Senhor Deus, que o falar em novas línguas não seja, Senhor, não seja jamais, Senhor, seja fruto de uma manipulação emocional por meio dos nossos irmãos, dos nossos obreiros, Senhor, mas que realmente o falar em novas línguas seja uma evidência do controle do Teu Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, Senhor. A Tua presença vindo com poder sobre nossas vidas, Senhor, para nos controlar, para nos dar forças, para crucificar o centro de nossa fala. Em nome de Jesus, ó Pai, ouve o clamor,
Ouve o clamor, Senhor, ouve o clamor, ouve o clamor, Senhor, da tua igreja, ouve o clamor, Senhor, daqueles que estão sofrendo, Senhor, por semearem essas tempestades e dar-lhes vitória. Senhor, a tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Ah, Senhor, que coisa extraordinária! O livro de Provérbios nos fala, Senhor, a morte e a vida estão no poder da língua. Deus, precisamos disto, Senhor. Precisamos, Senhor, precisamos ter esta manifestação do Teu Espírito Santo, do fruto do Teu Espírito, o domínio próprio, Senhor, sobre a nossa fala, para que a nossa palavra, para que o nosso falar produza vida, produza unção, produza graça, produza libertação, produza bênção e não maldição, tanto para nós quanto para aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus, ó Deus, nesta jornada de oração desse dia, Senhor, eu venho te pedir especificamente esta vitória para o teu povo, Senhor, que as palavras dos teus servos produzam vida, que as palavras da tua igreja produzam vida, produzam cura. A tua palavra nos fala, Senhor, que todas as coisas foram feitas por ti, mediante a tua palavra. O poder da tua palavra, o poder da tua palavra é criador, o poder da tua palavra é libertador, é salvador, é restaurador, é curador. Ah, Senhor, ajuda-nos a não trocar a tua palavra por palavras nossas, a tua palavra por coisas nossas, a palavra que vem do céu pela palavra terrena. Oh, mas pelo contrário, Senhor, ajuda-nos a prosseguir em direção aos céus, ajuda-nos em prosseguir, Senhor, em direção a Canaã, com palavras que não nos condenam, mas com palavras que nos trazem vida, nos trazem galardão e nos trazem recompensa. A tua palavra diz, Senhor, em Daniel, no capítulo 12, que aqueles que ensinam a justiça, aqueles que a muitos conduzem para a justiça, serão estes que brilharão como estrelas no firmamento para sempre. Neste mundo que há de vir, o poder, Senhor, das palavras. Ah, Senhor, limpa-nos das palavras de murmuração, limpa-nos, Senhor, das palavras de reclamação, limpa, Senhor, a boca desta mulher de palavras de reclamação contra ti, contra os teus obreiros, contra o seu marido. Limpa, Senhor, a boca deste homem de palavras de reclamação, de soberba, colocando a culpa em todos, colocando a culpa em tudo para eximir-se das suas responsabilidades. Põe palavras de humildade, põe palavras de reconhecimento, põe palavras de humilhação, Senhor, pela uma ação poderosa do Teu Espírito Santo na vida destes irmãos. Oh, aleluia, arranca as palavras de murmuração, arranca, Senhor, as palavras de derrota. Às vezes, Senhor, não são palavras ditas oralmente, Senhor, mas são ditas lá na mente. Ah, Deus, sabemos que o diabo quer nos fazer ver as coisas de uma maneira que nos sintamos destruídos, que nos sintamos arrasados,
que nos sintamos sem forças, que sintamos, Senhor, que tudo está destruído. Mas Deus, eu te peço, Senhor, que venha a fé no coração deste irmão, que ele produza, Senhor, que ele pronuncie palavras de fé e não palavras de derrota, as palavras de fé baseadas nas tuas promessas. Eu não estou falando, Senhor, em declarações de pensamento positivo, mas estou falando em palavras de fé, palavras fundamentadas na Bíblia, palavras fundamentadas em promessas. Deus, hoje ainda, Senhor, eu falava a Ti, Senhor, e eu dizia, Senhor, sobre as Tuas promessas, eu proclamo vitória. Sobre as Tuas promessas, Senhor, eu sei do que vem pela frente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não sermos como Sara. Sara, ao ver a situação desesperadora daquela mulher que tinha ouvido desde muitos anos que seria a mãe de uma nação, casada com um homem que seria pai de uma nação, quando aquela mulher vê o tempo passar, quando aquela mulher se vê ainda além de estéril, agora as suas regras haviam passado, quando aquela mulher olha para o seu marido com 100 anos, ou com quase 100 anos, aquela mulher então, Senhor, se desespera e diz para o seu marido que o seu marido deveria tomar a sua criada, deveria ter um filho com ela. Meu pai, que coisa terrível, Senhor Deus, que coisa terrível. Palavras de derrota, palavras que entregavam aquela mulher, Senhor, e estava entregando com as suas palavras, ela estava destruindo a sua casa, com as suas palavras, ela estava entregando o seu marido nos braços de outra mulher, com a sua boca, com as suas palavras, ela estava se antecipando ao teu projeto, Senhor. Deus, haveria ainda anos se passariam, Senhor, até que chegaria o momento de Isaac nascer, mas aquela mulher se antecipando ao teu projeto, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, se antecipando, Senhor Deus. Em praticamente uma década, ela clama com a sua boca, ela, Senhor, duvida de Ti com a sua boca, ela com a sua boca, Senhor Deus, entrega o seu marido nos braços de outra mulher. Deus, tira, Senhor, arranca do coração, da mente, da boca deste irmão, desta irmã, estas palavras ditas fora da tua vontade, estas palavras ditas olhando para si mesmos e se considerando incapazes, se considerando derrotados, se considerando incapazes de alcançar a promessa que o Senhor tem. O Senhor promete, o Senhor não é homem para que minta. A tua promessa não depende dos nossos méritos, mas depende exclusivamente da tua vontade. Aleluia! Ajuda-nos a sermos como Pedro e dizermos sobre as promessas de Deus: eu lançarei a rede, ainda que tenha passado a noite pescando sem nada alcançar, ainda que olhando para as redes, vendo-as vazias, vendo-as, quem sabe, já danificadas. Senhor Deus, sabemos que quanto mais se joga redes, mais elas se danificam, se enroscam em pedaços de madeira, se enroscam em pedras. Deus,
mas ali estava Pedro, Senhor, crendo não na sua habilidade, ali estava Pedro crendo não na capacidade ou na qualidade das suas redes, ali estava Pedro crendo na tua palavra. Deus, põe isto na boca dos meus irmãos, Senhor, põe a tua palavra, põe as tuas promessas, Senhor, na boca dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Deus, age poderosamente na vida dos meus irmãos. Querorriclain de vai hertocor de brai hedefrai kertostortilabrias tecanchevrias. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus eu ministro vitória para a vida destes meus irmãos, em nome de Jesus eu ministro palavras de poder, em nome de Jesus eu ministro palavras fundamentadas nas tuas promessas, em nome de Jesus eu ministro forças para que este meu irmão possa ouvir, Senhor. Aleluia! Pedro só pôde dizer: sobre a tua palavra eu lanço as redes, porque ele primeiro te ouviu. Ah, Senhor, se ele não tivesse te ouvido, ele não poderia dizer: em teu nome jogo as redes. Ele estaria jogando sobre o seu próprio nome, ele estaria jogando as redes em cima do seu próprio desejo. Mas quando ele ouviu a tua voz, quando ele parou e escutou, oh, aleluia, sobre a tua palavra, ajuda, Senhor. Agora, neste final de oração, eu retorno para o começo da minha oração, Senhor, quando eu comecei te pedindo que ajudasse os meus irmãos a escutarem a tua palavra, a se voltarem para ti, a te buscarem, Senhor Deus, a terem fome e sede de te buscar, Deus, a terem fome e sede de ficar na tua presença até ouvir a tua voz. Deus, há quantos irmãos, Senhor, que não conseguem parar para orar, não consegue, Senhor, sequer ficar 30 minutos de oração, Senhor, acham que 20 minutos é muito. Ah, Senhor Deus, estão jogando fora o seu tempo, porque não sabem que orar, muito mais do que falar, orar é se comunicar contigo, e comunicação, a palavra comunicação, Senhor, não é somente um monólogo. Comunicar-se é aprender a falar e é aprender a ouvir. Somente se comunica bem aquele que sabe entender o que passa-se na mente do ouvinte. Somente se comunica bem o pastor que entende como funciona a mente das suas ovelhas. Aleluia, aleluia, aleluia. A tua palavra nos fala, Senhor, que a perfeita comunicação se dá quando o pastor fala e quando a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Mostra-nos a tua palavra, Senhor, que esta é a perfeita comunicação. É quando o pastor fala e a ovelha reconhece a voz do pastor. Se a ovelha reconhece a voz do pastor e o pastor não fala, não há comunicação. Se o pastor fala, mas a ovelha não reconhece a voz do pastor, também não há comunicação. Há apenas um ruído, há apenas um barulho. Deus, e quantas vezes o Senhor está falando, mas o teu povo não reconhece a tua voz, o teu povo não quer ouvir a tua voz. O Senhor está falando, o Senhor está falando, o Senhor está pronto a falar. Alamando richar talavrios te canda, realastaia, dá-nos sede, Senhor, dá-nos sede de comunicação contigo, dá-nos sede de orar, de falar contigo e também de ouvir a tua voz.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, aleluia, da plena e completa vitória, Senhor, eu encerro estes minutos de oração, clamando a Ti, te pedindo, Senhor, dá-nos graça para ouvir a Tua voz, para reconhecer a Tua voz como ovelhas do Teu redil, para só falar aquilo que ouvimos, para falar, Senhor, contra o diabo, para falar para quem nos ouve aquilo que o Senhor falou, para em Teu nome, Jesus, ordenar os milagres, para em Teu nome jogar as redes. Deus, faça maravilhas neste final de semana, nos abençoa de uma forma extraordinária, Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém e amém.